Sejam bem-vindos a mais um Vírgula Cast. Já estamos aí no 11º, 12º episódio e hoje a gente trouxe uma convidada fantástica. A gente vai falar muito sobre marketing de conteúdo, sobre criação de conteúdo, sobre marketing de influência e calma aí que eu vou apresentar ela para vocês. Mas antes, obviamente, nós temos que falar dos nossos patrocinadores. Claro que eu vou falar da nossa agência de publicidade, a P3A. Essa é a agência que entrega desde conteúdo, marketing de conteúdo também. A gente entrega branding, desenvolvimento de marca, identidade visual, desenvolvimento de site e principalmente estratégia para sua empresa. Claro que a P3A vai estar sempre focada em estratégia. Lembrando que se você quiser que a sua empresa entre para esse mundo e tem essa vírgula que vai fazer a diferença para o teu negócio, o link está aí na descrição, ou também você pode apontar o QR Code para a tela. E para você que está ouvindo pelo Spotify, p3a.com.br, é só entrar lá, chamar a gente no WhatsApp que a nossa equipe vai falar com vocês. E também não poderia deixar de falar dos estúdios da Artes Filmes. Fantástico, obviamente, que vocês veem a qualidade tanto do áudio como essa qualidade de imagem. Mas a Artes Filmes não é só podcast, então não é só esse espacinho que vocês estão vendo aqui. Gente, eles têm mais de 10 possibilidades de cenários. Gente, é telão de LED para você que quer gravar treinamento, para você que quer gravar seu evento, sua palestra, para você que quer fazer lançamento do seu curso digital, para você que quer fundo infinito, fundo verde, enfim. São N possibilidades para vocês. Lembrando que também que o QR Code está aí na tela ou o link na descrição. Ou você pode acessar lá no Instagram deles, Artes Filmes. No Instagram vocês vão achar o Instagram. Link lá na bio, vocês podem chamar eles, que vão atender vocês com todo o carinho do mundo para poder desenvolver o projeto de vocês, certo? Então é isso. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Eu falo, essa nossa convidada hoje, ela tá bem mais acostumada com o podcast, que ela tem um próprio podcast dela, e a gente já vai falar sobre isso, mas é a Tamara Bracho. Ela é artista aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, que se destaca como cantora também, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, apresentadora de TV e empresária. Ela equilibra as atividades artísticas com o papel de CEO da Bracho Produções, e a gente... que é essa parte que eu quero entrar bastante aqui pra gente poder falar. Iniciou a carreira musical como integrante no grupo Bellatrix. Em maio de 2023, Tamara lançou o primeiro single solo, que é o Castigo. Castigo. Boa. Seu primeiro single. A faixa mistura pop e reggaeton e aborda temas como prazer e sedução. Além de música, Tamara também atua como apresentadora, participa do Interação Podcast, onde compartilha sua experiência com carisma, com o público e sua versatilidade e dedicação à arte a consolidam como a figura influente no cenário de cultura na sua região. Ufa, respirou. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma coisa que eu começo... Pergunta que eu começo aqui para os nossos convidados. A gente falou tudo isso, você é cantora, artista, apresentadora, podcast, CEO de uma agência de produção. Quando perguntou para tua mãe, ela fala que você é o quê? O que você faz? Minha filha, ela mexe com internet. Eu falo pra todo mundo que eu acho que quando a gente pergunta pras nossas mães, elas são mais sinceras e diretas, mas simplificam um pouco mais a nossa vida. Então a sua mãe fala que você mexe com internet. Minha mãe fala que eu mexo com internet. O meu pai eu já não sei, porque o meu pai mora em Caraguá. Uhum. Mas a minha mãe, quando alguém fala, minha filha mexe com internet. Minha mãe se resume a parte mais prática, né? Sim. Eu acho que ela não se prende muito nessa questão dos detalhes, né? Porque para ela, independente do que eu faço, eu continuo sendo a mesma pessoa que estava lá na barriga dela. Então, sim, não mudou, né? Não muda nada. Ela continua sendo sempre a filhinha da mamãe. Continua sendo a filhinha mais velha da mamãe. Legal. Quando que você começou com essa história de internet, então? Tipo, sua mãe falou que mexe com internet, mas como que foi que isso entrou na sua vida? Da onde surgiu isso? De fato, você disse. De fato, porque assim, pra mim foi da minha carreira. Eu sou da área de comunicação e marketing desde os meus 15 anos, então não foi natural. Eu acabei entrando por questões de carreira. E como que você entrou nessa área de internet? Mas é que você é mais novo que eu, né? Você tá com quantos anos? Eu pareço tão novo. Não, tenho 32. Tá novinho ainda. Eu fiz 40 agora há pouco, em janeiro. Mas assim, se eu for puxar um pouquinho mais
o tempo, quando eu comecei na TV, eu tinha 21 para 22 anos, quase 20 anos já. 20 anos. Tinha na época o Orkut pro Facebook praticamente, porque o Orkut já está praticamente quase que deixando de existir. E eu usava um pouco do Facebook para poder divulgar os trabalhos na TV. Então, quando tinha uma gravação, tinha uma cobertura de um evento, alguma coisa, eu acabava jogando aquilo ali como um meio de divulgação do meu trabalho. Portfólio porque eu estava começando, precisava ser conhecido. Então, como você mesmo disse, era como se fosse um portfólio. E me ajudava bastante. Agora, trabalhar mesmo com internet, de fato... Eu comecei quando eu entrei na Rádio Metropolitana, foi em 2016, 16, 17, 18, 19, não, então foi 2017. Tá. Eu fiquei 17, 18, 19, entrou a pandemia, pedi para sair em 2020. Eu ia fazer 4 anos, pedi para sair. E ali então, você começou a entender o mundo Na verdade, eu não entendia nada, né, que acontece. E a gente entende hoje? A gente vai viver sem entender. A gente vai conhecer diversos mecanismos, mas a internet ela muda a cada instante, né? E se a gente não se atualizar, a gente fica parado no tempo. Quando eu comecei, eu lembro que eu tinha muita vergonha da câmera, porque na época o que estava em alta era o Snapchat. O Instagram só tinha a parte de foto até então. Acho que não tinha parte de vídeo nessa época ainda muito eu acho que tinha, explorado. Mas não tinha uma área para você explorar os vídeos. Não, o pessoal usava muito o Snap. Eu, por exemplo, minha conta no Instagram é de 2012. Caraca. Assim, naquela época era só foto, não tinha esse negócio de stories. E aí eu lembro que eu seguia a Gabriela Pugliese, eu adorava a Pugliese postando a rotina do dia a dia no Snap. E eu falava, gente, que eu comecei a ver emoji um ou outro com o celularzinho na mão, eu falei, mas que diabo que esse pessoal tá com esse celular olhando, falando, tá falando, é chamado de vídeo? Eu não sabia, nem tava ligada nesses negócios. Aí uma amiga minha falou assim, você não tem o Snap? Eu falei assim, não. Ela falou assim, baixa pra você ver lá, o pessoal fica criando conteúdo direto, eles postam a rotina do dia a dia. Comecei a primeira que eu segui foi a Pugliese, porque foi aquela que me apresentou. E eu comecei a ver, eu falei assim, gente, que barato, o pessoal tá começando a mostrar a vida na rede social. Sim. Falei assim, eu não sei se eu lido muito bem com isso não, até porque eu sou muito reservada, capricorniana, não gosto de, né, ser demais. Falei assim, vou ficar acompanhando. Comecei a acompanhar, pensei, eu falei assim, poxa, se o pessoal já faz isso, e estava começando a onda do Instagram começar a querer, né, seguir o mesmo caminho. E para o caminho do vídeo também. Né? Eu falei, será que isso dá certo? Eu comecei a mostrar um pouco da minha rotina também no próprio Snapchat. Quando eu entrei na Metropolitana, que já estava esse negócio do Stories do Instagram também, eu usava muito para divulgar o meu canal no YouTube na época, que eu gravava conteúdo sobre perfumes no YouTube e maquiagem. Aí eu peguei e falei assim, poxa, acho que agora de repente eu consigo trabalhar um pouco mais a minha imagem na rede social. Se eu conseguir passar uma boa imagem que transmita autoridade, boa comunicação, seguindo o que eu já faço, talvez alguém me olhe com os olhos aí de repente de, né, dá para trabalhar com ela para alguma coisa de repente. 2016. 2018 já. 17 para 18. Tá. Aí foi onde eu comecei a trabalhar, porque daí eu ficava na Rádio Metropolitana, ao vivo, das 10 da manhã até 1h da tarde, com o Marlon. Aí eu fazia live, então o pessoal assistia a live por lá e acompanhava o ao vivo na rádio. E depois eu saía falando, porque no programa teve isso, porque depois teve aquilo, e agora não sei o que. E começaram a aparecer marcas querendo trabalhar comigo, divulgação. Mas ali, nesse momento, você já começou a pensar em fazer a live, a usar a rede social como um meio de monetizar, como um meio de ganhar de alguma forma alguma coisa. Não foi no meio de ser influenciadora, foi para divulgar a tua imagem. Não, porque eu não me considero influenciadora. Eu acho que eu sou criadora de conteúdo. Tá. Até porque para você ser influenciadora, você precisa ser criadora de conteúdo. Todo mundo começa criando um conteúdo para depois se tornar um influenciador, né? Sim. Porque ninguém explode da noite pro dia. Pode fazer um conteúdo que viralize, vai, sei lá, 100 mil, 200 mil views, quase 1 milhão, e não quer dizer que você vai estourar de seguidores.
A influência está naquilo que você passa credibilidade quando você está falando com a outra pessoa que está assistindo você do outro lado. Ali, a princípio, eu não imaginei que talvez eu pudesse ter marcas comigo, mas como eu via... Bom, eu vinha da TV que tinha meus patrocinadores. Tinha a rádio que eu tinha meus patrocinadores. E eu já via pessoas divulgando marcas nas redes sociais. Eu falei, de repente, abre esse espaço para mim também. A internet, ela precisa ser uma fonte de renda. Mas não era a minha prioridade, porque eu ganhava bem da rádio. Aí eu peguei e falei assim, bom, vou tentar criar uma rotina no meu Instagram, dentro das coisas que eu tenho comigo no meu dia a dia, para ver se dali eu desperto interesse em alguma marca. A rádio, por si só, acabou me abrindo portas, porque um patrocinador de lá queria anunciar comigo aqui, aí um outro que me via daqui, sabia que eu estava na rádio, queria que eu fosse cobrir um evento, aí fazia os stories, aí uma outra, você divulga tal coisa. E ali foi começando. Boa capricorniana, tudo que eu vou fazer eu penso no dinheiro, não tem como, né? Até porque precisa pagar a conta. Era isso que eu ia perguntar. Tudo foi sempre voltado para como ganhar dinheiro. Ah, claro. Se for para fazer de graça, eu fico em casa. Não é? Não dá, não. Imagina. Ó, você vai sair de casa, você gasta maquiagem, você gasta para fazer o cabelo, você gasta com translado. Você vai editar um conteúdo, você tem o seu tempo que você tem que fechar para você destinar somente àquela edição, para você entregar um conteúdo de qualidade. Então, alguém precisa pagar a conta. Se você faz de graça, a conta não fecha. Quem que vai pagar depois? Água, luz? E hoje, no seu dia a dia, você é assim... Eu passei a ser assim quando eu comecei a pensar em criar conteúdo e sei que criar conteúdo não é fácil. A gente faz isso para 12 marcas hoje dentro da agência, fora a minha, fora o podcast, fora a agência P3A. E aí agora, tudo que eu ando, tudo que eu faço, eu fico pensando, putz, eu podia estar agora gravando um vídeo, podia estar transformando isso num making off. Você fica hoje nessa pira, assim, de tudo que você tá fazendo, tá transformando em conteúdo? Fico, mas eu aprendi a não me cobrar. Tá. Hoje, eu vejo a internet ainda, para mim, como um dos principais mecanismos para trabalhar a minha imagem. Então, eu procuro trabalhá-la sempre da melhor forma possível. Hoje, se você entra no meu Instagram, por exemplo, você não vai ver eu mostrando praticamente minha vida pessoal. Tá. Eu pouco falo sobre minha vida particular na rede social. Quem abrir meu Instagram vai ver que eu só falo de trabalho. Ou eu tô no estúdio, ou eu tô divulgando um vídeo da TV, ou eu tô divulgando algum conteúdo que eu criei aleatório, se não foi daqui do próprio material que a gente cria para podcast ou TV. E raramente algum momento de lazer, mas ainda assim eu não fico exposta ali, eu acordei agora porque eu vou fazer o café, porque eu uso esse... Não faço isso. Tem hora que eu vejo um pessoal que eu falo, gente, como que consegue? A pessoa, ela tem a capacidade de acordar, levantar, ligar o celular, voltar pra cama pra mostrar ela levantando da cama. Eu falo, gente, como consegue fazer isso? Adoraria ser assim. eu acredito que eu ia viralizar mais, porque o pessoal gosta de consumir conteúdo que é real, tá ali, full time. Mas eu não tenho esse tempo, porque eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar das crianças. Se eu não limpar a casa, não tem quem limpe. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas. Então, eu preciso estar ali ativa nas minhas reuniões, nas entregas de conteúdo dos meus clientes. Preciso acompanhar os influenciadores que estão no meu cast. Preciso entender como é que está a entrega de campanha que está lá na agência. Então, assim, eu preciso pensar na pauta da próxima semana que tem que gravar. Isso daí é uma coisa que me toma tempo. E hoje é praticamente você que faz isso, ou você já tá com uma equipe pra isso? Não, faço sozinha. Faço sozinha. Caraca, que doideira. Sozinha, eu tenho que me desdobrar. Ter que parar ainda pra ficar gravando o próprio conteúdo seria impossível. Você sabe quando que eu consigo tirar tempo pra gravar conteúdo? Quando eu saio daqui do estúdio que eu tô gravando, volto pra minha casa pra gravar o conteúdo da TV, aí eu aproveito que eu termino da TV, já gravo alguns conteúdos, mas com link, porque o que me viralizou, por exemplo, no TikTok, foi falar de signo. Então eu falo muito sobre signo. Tá, depois eu não vou nem contar o meu aqui, porque aí você vai levantar, vai embora. Não, por quê? Qual que é o seu signo? Eu sou escorpião. Escorpião? Todo mundo fala que é ruim, ó. Olha lá. Não é que escorpião é não é que escorpião é minha irmã é escorpião também. Meu padrasto é escorpião. Você lembra mais o meu padrasto. Você deve ser o quê? De novembro? Isso, novembro. Então, porque é mais zen. Outubro é mais estourado. Mas escorpião... Bom, primeiro que escorpião gosta de estabilidade financeira. Gostar e ter são duas coisas bem diferentes. Mas ele não mede esforço para poder ir atrás do que ele quer, não.
quando ele se relaciona com alguém, essa pessoa ela tem que estar na mesma sintonia e caminhar ao lado dele, porque senão ele larga pra trás. Ele prefere 1000 vezes andar sozinho do que ter alguém ali estorvando ou prendendo ele. Sim. É uma pessoa muito entregue num relacionamento, porque quando ele ama de verdade, mas se ele perde o encanto é uma vez pra nunca mais também, porque não tem volta. Acabou. É um signo muito ativo em diversos aspectos, principalmente no sexual, porque ele adora entregar o melhor dele em tudo. Tudo. Mas é muito crítico. O seu, por ser novembro, eu imagino que você seja um pouco mais daquele retraído que guarda muita coisa, mas que se for explodir, você explode de uma vez só. Não sou assim, não. Entregou, tá vendo? O problema é que aqui não tem nem como, porque de um lado tá minha irmã e do outro a minha esposa, então elas vão contar toda a verdade. Eu tô errada? Não, né? Não, tá vendo? Mas o bom é que vocês são muito parceiros, vocês querem sempre oferecer o melhor, mas vocês também esperam a recíproca. Sim. Vocês não querem, por exemplo, se ver numa questão onde só vocês fazem, mas a outra parte sequer faz valer a pena o apoio que você deu. É meio prático. Seria... Eu acho assim, eu tenho muito essa característica de ser muito prático. Objetivo, se eu tô fazendo, eu espero que eu tenha alguma coisa em troca. Isso no trabalho, na vida, em tudo, né? Então, não adianta eu estar fazendo todo esse podcast aqui, chegar daqui a 6 meses, não tá dando resultado, que eu não vou continuar com o projeto. Larguei, tá bom, é uma paixão que eu tinha. Se não deu certo, ok, vamos seguir, porque não tá dando resultado. A ideia tem que ter alguma coisa em troca, tem que ter alguma... Eu acho que isso tem muito a ver com um pouco do meu signo, então. Sim. Você espera que a pessoa que esteja com você ande, cresça junto, ou que no mínimo, se você ajudar, que ela faça valer a pena a sua ajuda, porque senão também você abre mão, não ajuda nunca mais. Que legal. É mais ou menos assim. E como que você começou essa história de signo? Da onde eu comecei com aquela trend. Eu sou capricorniana e é claro que, só que eu comecei falando do meu signo, Capricórnio. Eu fiz um vídeo que foi mais ou menos. Aí fiz uma parte 2. Essa parte 2 foi para quase 800 mil views. Assim. Aí eu virei e falei assim, poxa... Tem aí alguma coisa. Vou falar de signo. Só que o que acontece? O que eu não gosto de fazer é criar conteúdo em cima do conteúdo que você fez. Por exemplo, você fez um texto. E eu vou fazer o mesmo texto que você. Não. Eu vou estudar a característica desse signo. Vou ver como é que funciona a trend. Eu vou montar o meu roteiro. E eu vou botar a minha característica. É o que dá muito trabalho. Então eu falava, eu sou capricorniana. E é claro que tal coisa. Mas não sei o que, não. E eu já fazia uma outra cara. Tipo, que eu falo o lado bom, mas eu mostro que tem o lado ruim também. Entendeu? Então assim, por exemplo, eu sou capricorniana. E é claro que eu não vou... Eu sou o tipo de pessoa que eu não vou atrás de alguém. Porque eu não gosto de ficar chamando atenção. Entendeu? Se você não falar comigo... e é claro que se você não falar comigo, não sou eu que vou atrás de você. Então, tipo, eu falo, é claro que se você não falar comigo, não sou eu que vou atrás de você. Então, por exemplo, eu mostro que o capricorniano tem aquele lado que ele é carinhoso, gosta de ser solícito, de estar presente, mas ao mesmo tempo... Ele tem aquele lado egoísta dele. Se você não fizer, não sou eu que vou fazer. Legal. Eu em primeiro lugar. E aí deu muito certo. Eu comecei a fazer diários de touro, não sei o quê. E você faz todo dia hoje? Agora, não, todo dia não. Antes eu fazia. Agora com o podcast, com a TV, não dá mais. Aí eu aproveito para gravar o máximo de conteúdo que dá. Quando eu paro para gravar o dia mesmo, pode com a TV, que daí eu já aproveito que eu tô pronta para fazer, porque o restante eu tiro só para... Tô escrevendo livro, né? Então, para escrever meu livro e para acompanhar as entregas. Tá escrevendo um livro. Tô escrevendo meu livro. Tempo você arruma de onde? Boa pergunta. Tira da onde, né? Como eu sou sozinha, né? Sim. Sou sozinha, moro sozinha, sou eu e as crianças. E desde a pandemia eu trabalho de casa, então eu consigo coordenar bem o meu tempo. Seja para cuidar... Só que assim, para eu cuidar da minha casa, o que eu faço? Acordo 5 horas da manhã, tomo meu café, escuto meu café com Deus Pai. Terminei o café, faxina. Me arrumo, sento e trabalho. Faço o que tem que fazer de trabalho. Final do expediente, parou um pouquinho, tomo um cafezinho, um banho, sento e escrevo meu livro ali. Se tiver conteúdo para revisar,
para analisar, escopo, alguma coisa que eu preciso entregar no dia seguinte, eu tô sem nada para fazer, eu adianto. Lazer, eu sou muito caseira. Então, lazer é ficar em casa É ficar em casa. assistir uma série. De preferência sem visita, que eu não gosto de visita em casa. Acho que o ascendente da minha esposa deve ser em Capricórnio também, porque ela também odeia visita em Nossa, eu não casa. gosto. Nossa, quantas vezes já foi gente na porta de casa, toca o interfone, eu olho na câmera, eu não atendo. Aí liga e fala, eu tô te ligando. Fala, mas eu não tô em casa. Você finge, né? Nossa, total, Nossa, eu não tô nem longe, aí, tô não longe, convidei, gente. por que foi lá na porta de casa? Não é verdade? Às vezes eu tô lá, às vezes eu tô com a casa jogada, às vezes Sim, você tá do teu jeito, né? às vezes eu tô de pijama. Sim, sim. Né? Isso como teus amigos meio sem noção que aparecem de madrugada, né? Nossa. Eu trouxe um vinhozinho, vai, leva o vinho embora, depois a gente toma. Não gosto de visita em casa. Legal. Como que você saiu desse... em que momento que você falou assim, vou empreender? Porque, teoricamente, você já estava empreendendo com a tua própria imagem. Mas em algum momento você falou, isso aqui eu posso transformar num negócio e posso criar que você criou a Brat Produções, que começou a agenciar influenciadores e criadores de conteúdo. Como que foi que você saiu disso e falou assim, vou fazer essa loucura de começar a empreender? Você sabe que eu não comecei com um agenciamento artístico, né? Não? Não. Eu estava na rádio e aí o Thiago Batalha, um amigo meu de muitos anos, ele fazia um prêmio conhecido aqui na cidade chamado Prêmio Destaque. Sim, sim. E aí ele foi dar uma entrevista e saindo da entrevista a gente foi tomar um café e ele falou, amigo, eu quero muito voltar a fazer o prêmio. Uhum. Mas eu quero alguém para me ajudar e tal. Eu já fazia eventos em São Paulo, já tinha feito evento em São Paulo com a Broete Carvalho, para o Instituto Mundo Jovem. E tinha uma bagagem muito boa, porque ela me ensinou muita coisa. Eu falei, amigo, eu posso te ajudar, mas eu não sei se eu vou conseguir, de repente, fazer uma coisinha pitiquinha, porque lá em São Paulo a gente fazia coisas assim, né? Mas, falei, você me deixa livre para poder montar? Eu vou atrás de patrocínio, você sabe que sua amiga é louca e eu gosto de um negócio bem feito. Uhum. Peguei o negócio para fazer. Eu falei, amigo, vamos precisar abrir uma empresa, porque vai precisar entrar dinheiro de patrocínio, não pode ser em conta física. Aí tem que gerar nota, essas coisas. Aí, a princípio, eu não tinha aberto a Brat. A gente tinha feito, acho que a B&B. B&B? Acho que era B&B. Acho que era isso, não lembro agora. E aí, no meio do caminho, eu abri a Brat também. Porque eu falei assim, bom, se essa empresa vai funcionar para atender ao prêmio, eu posso abrir uma só minha, que não seja em sociedade com ele, para eu poder produzir eventos, então. Porque já que ele me estimulou a produzir eventos, e eu não sei se de repente lá na frente ou não a gente vai fazer mais alguma coisa junto. Você não vincula no CNPJ, tá junto com ele. Não fico nesse, e quando ele quiser fazer o prêmio a gente faz junto, porque praticamente ficamos sócios no prêmio. E aí comecei a trabalhar o prêmio. O prêmio foi considerado como um Oscar aqui em Mogi, quando foi feito em 2019. A gente fez lá na The Blue, teve quase 1.500 pessoas lá numa noite, com coquetel, com show ao vivo, entrega de troféu e tudo mais. Veio artista. Nosso prêmio apareceu no canal Mais 23, lá da Colômbia. Legal. Então, assim, foi um prêmio que alcançou um espaço que nem Não eu tinha, imaginava. Só que eu conheço muita gente do cenário artístico, então, e o Thiago também. Então, a gente usou, né, desse conhecimento para a gente conseguir atingir um espaço maior. Aí veio pandemia. Antes da pandemia, Minto, eu ainda fiz a feijoada do Félix Moura. O Félix fez o modo avião. Ele, amiga, quero fazer feijoada, então vamos. Aí eu fiz pela Bratio. Então, ou seja, já não usei a empresa do Thiago. Mas o Thiago foi lá prestigiar, amigo. Com a pandemia, a minha área principal de atuação já estava sendo afetada, porque eu pedi para desligar da rádio, porque eu não sabia como é que ia ser. Não podia fazer evento. Evento acabou, e aí? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Bom, o que tinha TikTok guardado... pra fazer. Não, aí foi onde eu conheci o TikTok. Falei, vou fazer TikTok e vou criar conteúdo. Não tem nada para fazer mesmo, né? Vamos pensar em alguma coisa. Comecei a criar conteúdo e viralizei como Paola Brat lá no TikTok. Cover dela. Nesse meio período, eu só fui pensando. Falei, bom, tô fazendo conteúdo, tô viralizando aqui, mas não tá entrando dinheiro. Eu preciso de dinheiro, vai secar a fonte. Eu falei, e aí, como é que eu vou pagar as coisas? Vou comprar coisa no mercado como? Sentei um dia com calma. Uma amiga minha estava produzindo contos de terror, a Drica Rocha.
Aí, amiga, vamos fazer narração e tal. Eu falei, amiga, vamos, tipo formato podcast. Então, eu conheço um pessoal que atua, que pode servir para narração, porque daí vai entregar uma narração boa. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, vou agenciar esse pessoal e tentar vender campanha para internet, porque se tá tudo fechado, Tem que vender de alguma forma. uma hora ou outra o pessoal vai ter que fazer uso da internet para vender. Sim. Comecei a agenciar esses meus amigos, atores, influenciadores até então, da região. Uhum. E começamos a trabalhar. Teve um que foi o meu carro-chefe durante muito tempo. Ele ficou comigo muitos anos. Depois ele voltou de novo para a agência tem pouco mais de um ano. Que é o Felipe Oliveira, que faz o Robson. Nossa, né? aquele O heterotop. Muito bom, assim, muito então, bom. Fê começou comigo. Uhum. A gente fechou muita campanha. Fizemos campanha para grandes marcas. Até hoje ele faz coisa gigantesca. A gente está com um trabalho muito bom na rede social. O troféu Boy Balístico que ele faz. Eu vi, muito bom. Sensacional. E daí depois a gente foi crescendo. Aí eu trouxe alguns amigos artistas, ex-BBBs, e foi somando. Falar para você que foi fácil? De início não, mas pelo menos o que entrava pagava a conta. Sim. Né? Então tava dando para empurrar. Uhum. Com a flexibilização da pandemia, foi onde eu comecei a ver que eu já estava mais atuante nessa parte de negociação de campanha, de entrega de conteúdo, empresa que entrava em contato para poder ver qual influenciador que tinha para atender a marca dela. Atendi, não sei se pode falar nome de empresa, pode. Já fizemos, mas eu não sei se eu posso falar por questão de contrato. Ah, tá. Por aqui a gente pode, não tem mas problema assim, nenhum. já atendemos empresas no país todo. Tá. No off, depois eu te conto. Mas assim, atendemos grandes marcas renomadas que fazem campanha em televisão, em rádio, né? Que são conhecidas. Uma eu posso falar porque me patrocina a Embalicho, que faz divulgação em canais grandes. Então, assim, a gente conseguiu atender aí uma demanda muito boa, mas mesmo eu tendo um leque muito grande de influenciadores, eu via que era só um ou outro que eu conseguia ter uma negociação, um retorno, porque o conteúdo conversava mais com o que é pedido na internet. Então, quando eu apresento um perfil, eu não posso indicar só um perfil de um agenciado meu porque eu quero fechar campanha. Eu preciso entender o que o cliente precisa, qual que é a mensagem que ele quer passar, quem que se encaixa naquela mensagem, se o influenciador ele vai de encontro com os valores da empresa, propósito que a empresa tudo, tem, sim. Aí eu indico. Hoje você vê um crescimento, um potencial, obviamente, né? Eu tô falando algo que eu, Adam, já sei a resposta, mas eu queria que você, como alguém que está na outra ponta, trabalhando diretamente com empresas, qual a tua visão de importância hoje de uma marca começar a pensar em marketing de influência, em trazer influenciadores para a divulgação do produto e do serviço, assim? Óbvio, a gente pode falar aqui de conexão mais próxima com o cliente final, enfim, de várias coisas, mas qual o movimento que você está vendo hoje de marcas começarem mais forte usar isso? Na verdade, isso daí é essencial, né? É como a gente fala na televisão, quem não é visto não é lembrado. Assim como você vai fazer um comercial numa televisão, hoje você tem uma das maiores potências que são as redes sociais. Sim. Né? E você saber exatamente o que você quer passar, você tem que definir muito bem através do escopo qual é a mensagem que você quer passar para o seu público. E através dessa mensagem, procurar uma imagem que represente de fato aquilo que você quer passar. Seja um influenciador, um artista, porque antigamente era muito comum a gente ver em televisões modelos fazendo campanha, atores, cantores. Hoje a gente eram os influenciadores da época. Hoje, né? São os influenciadores. Então, assim, você tentar entender através da pessoa que você quer chamar para fazer essa ação, qual é o grau de conexão que ela tem com a sua marca, porque assim, ela a pessoa que está divulgando, ela de certa forma ela tem uma influência, né? Então assim, eu penso assim, tudo que você fala na internet, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Imagina você tendo uma conversa íntima com uma pessoa que você às vezes considera amigo. A probabilidade de você falar algo e ela interpretar errado é grande. Sim, já é grande assim. Então, o que você fala na internet, você também tem que ter esse cuidado. Quando uma pessoa ela te segue,
por um motivo ou ela gostou muito de você, ou ela se identificou muito com o tipo de conteúdo que você compartilha. Então, tem muitas pessoas, os influenciadores mesmo ficaram conhecidos por conta disso, de retratar a vida deles nas redes sociais, mostrar, por exemplo, quais são os cremes que vocês fazem, que eles fazem skincare, qual o perfume que eles gostam, estilo de roupa, Era quais algo lugares. bem pessoal, né? Então, Mostrar muito a vida deles. Exato, não tinha essa coisa de campanha. Com isso, as marcas começaram a ver um potencial para poder expor produtos. Por quê? Se você divulga lá, por exemplo, que você tá com esse copo aqui, esse copo é diferente porque ele tem esse detalhe mais, né, detalhes como se fosse um diamante, vamos colocar assim, e ele dá um efeito bonito, porque, ó, por exemplo, você tá num lugar onde a luz bate e ele dá um reflexo, enfim, alguma coisa que você falar, e eu falar, poxa, realmente, de fato, mas o copo é bonito, poxa, eu vou comprar, se ele tem... Sim, né? Eu vou comprar. Quero o mesmo copo que o Adam tá usando no podcast. Sua esposa tá lá fazendo um skincare e do nada você tá no vídeo e aparece que lá, minha esposa usa isso daqui, gente, isso daqui é pra mancha. E eu vejo ela passando, nossa, a pele dela fica muito boa. Vem cá, você tá fazendo de uma forma tão leve e orgânica que você acaba passando ainda mais credibilidade pra quem tá do outro lado. Eu não tô tentando empurrar um produto, eu só coloquei ele no meu dia a dia e aí as pessoas se identificam. Exato, a gente fala que é o orgânico, né, o natural. Quando você passa uma linguagem muito técnica, como por exemplo um comercial de TV que você fala naquela linguagem técnica, a pessoa já sabe que é publicidade. A maioria pula. Legal. Agora, quando você joga de uma maneira natural, onde você inclui na sua rotina essa comunicação, a chance disso dar certo é muito maior, porque a pessoa ela vai ver que você está trazendo com leveza. Você acha que é caro hoje para uma empresa começar a pensar nisso? Não, depende. Depende, né? Depende. Se você começa com nano-influenciadores, por exemplo, você tem a possibilidade de trabalhar não só com parcerias, mas com valores que são mais acessíveis. Só que daí para trabalhar com um nano, que pode trazer às vezes até mais engajamento do que um mega influenciador, não que o mega não tenha, mas ele tem um alcance muito maior, o mega. Mas o nano, ele dá mais atenção para o seguidor, ele tem como responder, ele é mais próximo. É como se fosse amigo de rede social. A conversão dele é maior, a taxa de conversão dele é maior, né? Exato. Então, assim, como ele tem essa conexão maior com quem segue ele cria uma amizade, também, né? Fica mais fácil. Então, ele não vai ter um valor muito alto, né? As pessoas, nanos influenciadores, a gente fala aí de 1.000 a 10.000 seguidores, mais ou menos. Então, esses nanos, eles têm a possibilidade de trabalhar a sua marca, o seu produto, com valores mais acessíveis. Quando você pega um influenciador, por exemplo, o que as marcas... Uma coisa que eu acho muito errada, influenciador não é vendedor, tá? Tem muita marca que fala, eu quero fazer com fulano porque ele vai vender mais pra gente. Não. Você não contrata um influenciador para vender. Para isso você tem vendedor. Você trabalha isso dentro da empresa. Faz tráfego pago, né? Faz tráfego pago, você usa de algum outro artifício. O influenciador, ele é como um canal de comunicação, de divulgação do seu produto. Ele vai levar ao público dele o conhecimento da sua marca. Ele vai apresentar o seu produto, a sua marca. E a forma como você faz isso vai dar diferença se a pessoa vai ou não comprar, né? Pode ser que ele venda muito bem, sem ele ser o vendedor. Mas isso daí vai de acordo com a credibilidade dele. Né? A forma como ele apresenta e como ele leva esse conteúdo para quem está do outro lado. Então, uma marca que faz só influenciador também pode não trazer tanto resultado. Tem que ter toda uma estratégia de comunicação para ajudar esse influenciador. Para tudo. Eu falo que você não pode deixar na mão do influenciador, e eu acho que tantos outros profissionais vão ter essa mesma visão. Você não pode deixar na mão do influenciador 100% da criação do conteúdo. Entendi. Porque você precisa passar os valores da sua marca, você precisa passar qual é a informação base que você precisa levar, você tem que ter um escopo muito bem direcionado. Você tem que dar o direcionado. A linguagem é coisa do influenciador, agora o que ele vai falar... como ele vai encaixar no conteúdo dele. Então, por exemplo, você faz humor, eu vou montar um briefing e vou te passar esse briefing. Olha, essas são as informações mais importantes, nós pensamos num conteúdo assim, e eu queria que dentro do seu conteúdo você montasse um roteiro. Tem marca que às vezes já manda pronto. Né? Você acha... assim, eu dentro da agência a gente já trabalhou com alguns influenciadores e a gente deixa muito livre, faz o briefing do que é o produto, de como que vai ser, como que seria essa entrega,
mas eu deixo muito livre o formato, como ele vai falar, a linguagem que ele vai falar, se ele vai usar meme, se não vai usar meme, eu deixo muito livre pro influenciador, com medo de, às vezes, eu achar alguma coisa, e porque eu não conheço o público do influenciador, eu não sei o que engaja mais, o que não engaja. Eu deixo, às vezes, muito mais livre pro influenciador. Você acha que é se deixar mais livre, ou às vezes a marca pode dar um palpite Você ali? não concorda comigo que a partir do momento que uma marca pede para você entrar em contato com o influenciador é porque o conteúdo dele foi atrativo? Uhum. Então, o que a marca vai fazer? Vai montar um escopo. Dentro desse escopo, lá no briefing, vão ter as informações que ele quer que esse influenciador trabalhe. Sim. E a maioria da marca, quando ele já entra em contato, é porque ele gostou, como eu disse, do conteúdo, ele vai pedir para que ele insira essas informações dentro do conteúdo. Por quê? O que retém o seguidor no conteúdo daquele influenciador? É a comunicação dele. Sim, sim. A forma como ele faz. O personagem que ele criou, a forma como ele expõe, o conteúdo que ele está criando. Ele é um criador de conteúdo. Ele precisa reter a atenção, porque senão ele não viraliza. Aí ele vai inserir dentro do conteúdo dele, se é de humor, ele vai inserir de uma forma humorística aquele conteúdo, mas fazendo call to action, chamando o pessoal para ação. Entendeu? Levando ali a comunicação que ele precisa. O conteúdo dele é o quê? É mais num formato novela, alguma coisa assim, drama? Ele vai incluir aquilo ali no drama. Tem que criar um porquê tá aquilo ali, né? Não é do nada apareceu. Não. Eu, por exemplo, se você hoje, por exemplo, trabalha na internet gerando um conteúdo que fala sobre relacionamento, e eu tenho uma agência, por exemplo, que trabalha com produção de eventos, eu quero que você inclua, então, dentro do seu conteúdo, alguma parte que fale sobre produção para, por exemplo, evento. Eu quero produzir uma palestra que fale sobre relacionamento, vamos colocar assim. E você fala de relacionamento, então você vai criar dentro do seu conteúdo, você vai ter um roteiro, a gente pode analisar um briefing que se encaixa dentro do seu conteúdo. Você vai incluir aquilo ali no seu conteúdo e dentro do conteúdo você vai falar com qual empresa você pode procurar. Inclusive, você que está aí do outro lado, pode procurar a empresa XYZ, que eles promovem eventos voltados a relacionamento. Tem palestra assim, assado, que pode... Você vai fazer com que ele encaixe isso, porque senão não tem comunicação. Como que você... Não adianta eu só querer divulgar minha marca com influenciador. Pode Vamos fazer? colocar um comercial... tipo, eu coloquei um comercial no meio dos stories do cara, não vai engajar. Não. Eu tenho um store pronto aqui de uma propaganda que a gente fica impulsionando. Posso mandar, você põe? A pessoa que só quer ganhar dinheiro e não visa, né, um crescimento mais sólido, ela vai jogar lá e não vai dar nada. Pode dar em alguma coisa. Hoje vocês fazem essa assessoria junto do influenciador e das marcas. Então você traz o briefing, manda isso para o seu influenciador. Como que é hoje a relação que a tua assessoria traz para essa relação com a marca e o influenciador? Quando a gente fecha uma campanha, geralmente a gente já entende qual é o tipo de produto ou serviço que o cliente quer divulgar. Dali eu faço o filtro. Se ele já não vem com o influenciador que ele já quer, porque a gente já fez um trabalho, ouvimos que vocês fizeram um trabalho com fulano de tal. Quanto que custa para fazer um trabalho com ele? Primeira parte que eu faço é a negociação, entrar num acordo entre as partes. Feito isso, a gente direciona o escopo de acordo com o conteúdo do influenciador. Então, a gente precisa inserir ali, dentro do escopo, a característica principal que despertou o interesse da marca em trabalhar, que é o que a gente estava falando, com o influenciador. O cliente cria o escopo, eu mando para o influenciador e falo, olha, você tem que seguir esse direcional. O conteúdo é seu, agora eu preciso que você insira dentro do seu conteúdo todas essas informações para a gente mandar para o cliente um roteiro para ele aprovar. Se ele aprovar o seu roteiro, aí você já grava. Aí você me manda o vídeo depois para ele poder fazer a aprovação. Nada sobe sem aprovação. Se o cliente às vezes recebe o roteiro e fala, olha, a gente deu uma mexidinha aqui, passa para ele dar uma olhada, porque a comunicação precisa ser nesse sentido. Claro, sem perder a característica dele. Às vezes tira um pouquinho, mas a gente entende que é uma questão da marca. Às vezes alguma coisa técnica do produto. Exato. Aí passa para o influenciador, tá ok. Influenciador grava, manda para o cliente. Às vezes o vídeo é aprovado de imediato, mas tem hora que o cliente fala, olha, não gostei disso, a gente pode mudar tal coisa? E aí a gente muda. A única coisa que a gente precisa ficar muito atento é a parte de prazo.
Tá. Porque tem prazo, né? Por exemplo, a entrega do roteiro é em tantos dias, para entregar o conteúdo gravado é mais tanto, a postagem tem que estar no ar dia tal. Às vezes é um time que não pode perder, né? Não, já aconteceu de eu pegar a campanha, por exemplo, para entrega de roteiro no mesmo dia e o vídeo no dia seguinte para estar postado no final do dia seguinte. Entendeu? É complicado. O mundo da internet ela é muito mais dinâmica do que na época, por exemplo, há alguns anos atrás que a gente trabalhava com rádio ou com coisa. Existia tipo um prazo, às vezes era algumas semanas para você aprovar tudo e tá no ar alguma coisa. Tinha lá uma hora ou outra que você tinha que fazer mais rápido, mas existia toda uma área comercial, Hoje com a internet é muito mais dinâmico, né? O negócio às vezes tem que acontecer de um dia para o outro. É que tem campanhas que são... empresas às vezes fazem campanhas assim de imediato. Então tem a campanha que é para já. Mas a maioria tudo é negociado. Então, claro, se eu ver que não dá para fazer a entrega, eu já nem aceito. Falo, ó, não, tá muito em cima, eu tento negociar. Dá pra gente jogar o prazo? A gente consegue melhorar? Porque eu tenho entrega de conteúdo aqui. Esse influenciador não vai conseguir entregar nesse ponto. A gente consegue estender esse prazo? Você consegue ver com a empresa? Tudo é questão de negociação. Eu não quero perder a campanha. Claro. Então, eu vou ter que tentar negociar o melhor prazo. Mas quando é muito em cima, aí eu vejo com o influenciador, olha, não tem jeito. O prazo é esse. Você consegue entregar? Porque tá em contrato, não pode atrasar. Então, tem que respeitar certinho. Graças a Deus, todas as campanhas que entraram sempre foram entregues no prazo certinho. Temos empresas bem consolidadas que fazem trabalho com a gente já há muitos anos. E graças a Deus, algumas delas acabam se tornando meus patrocinadores depois. Sim. A gente cria uma conexão muito gostosa com as marcas. Eu, pelo menos de todos os clientes que eu atendi, não foi diferente. Você sempre está muito próximo, né, dos clientes. Muito. Eu trato todos como se fossem meus melhores amigos. É uma relação que é uma coisa que é minha. Eu acho que a relação que eu tenho com você enquanto amigo, ela tem que ser a mesma como profissional. O meu profissional. Porque eu tento oferecer sempre o meu melhor. E eu espero o melhor em troca. Sim, sim. Então, se eu já ofereço o meu melhor para as pessoas que estão perto de mim, por que eu não vou oferecer o meu melhor para quem está confiando no meu trabalho? Tá pagando. É quem está pagando os boletos. Exato. Não é? Então, assim, a única coisa que às vezes eu tenho impasse é com o influenciador. Tá. Mas é uma coisa que a gente consegue. Sempre tem, né? Tirar de letra. Sempre tem um ou outro que é estrela, mas eu já falo, não vem com estrelismo que eu não tenho paciência. Vamos resolver o negócio que eu preciso de objetividade. Então, assim, eu já não... não quer, tudo bem, a gente passa... Acho que eu só tive uma vez um problema com um influenciador que veio dar um de estrela, eu falei assim, olha, aqui não tem estrela não, aqui todo mundo é igual, trabalho é para todo mundo. Ou você me entrega no prazo, eu não tenho como resolver o problema. Não dá para falar para o cliente que, porque eu não vou fazer... Não, tem que fazer. Se aceitou a campanha, o prazo é esse. Mas isso já faz muito tempo. Depois a gente acabou ficando muito amigo e aí flui super bem. É que a gente, obviamente, como negócio, como empreendedores, a gente vai amadurecendo, né? Então a gente vai aprendendo alguns truques no meio do caminho porque a gente já tomou pancada lá atrás, né? Então, obviamente, acho que acontece muito isso com você, principalmente no mercado tão novo que você está atuando hoje, né? Que é marketing de influência é recente, tem o quê? Sei lá, 5, 6 anos que isso começou a viralizar. Começou a viralizar mesmo. E as marcas começaram a olhar para isso. Agora, pensando como marca, como empresa, né? Você, por exemplo, eu tenho uma marca, nunca fiz em marketing de influência, não sei como funciona, não sei se funciona. Às vezes tem muita gente, principalmente gente que está numa região onde empresários são mais antigos, tem uma visão um pouco ainda mais para trás. O que você falaria, o que você acha que poderia trazer para mudar um pouco essa visão e por onde começar? Como que eu posso começar a sentir que esse marketing de influência pode fazer diferença para minha empresa, para minha marca? Bom, eu acho que a gente pode tirar por experiência grandes marcas, né? O mundo está em constante evolução. Sim. Hoje nós temos as redes sociais. Se você quer ser visto, se você quer estar em evidência, se você quer mostrar um diferencial, além daquilo que você já oferece de diferente dentro da sua empresa, você precisa se colocar nas redes sociais. É ter um bom marketing que faça essa inserção sua nas plataformas. Uma pessoa que te direcione, que entenda. Se você não entende, vai atrás de uma empresa que te dê esse suporte. Estar presente nas redes sociais hoje é fundamental.
né? Assim como antigamente a gente tinha só o rádio e a TV, e, poxa, uma empresa era muito bem vista quando estava fazendo campanha em rádio e TV. Sim, sim. Hoje, todas as pequenas, médias ou grandes empresas têm a oportunidade de ter isso na palma da mão. Com Hoje, um e-mail você tem acesso ao... um e-mail, um Instagram, qualquer outra plataforma que você tenha, que você faça uso da CV. Você vai trabalhar de manhã, você pega a condução, tá todo mundo no celular. Sim. Você tá, não sei quem tá no celular, você vai para uma reunião, a maioria das vezes você tá fazendo reunião através de um computador ou um celular. Então, você hoje tá praticamente conectado quase que o tempo todo, até mesmo em casa. Quantas coisas que você não vê na internet que às vezes você olha, te interessa e você acaba comprando. Então é você entender que estar colocado hoje numa plataforma digital, numa rede social, também é um grande potencial para você adquirir não só mais a exposição do seu produto ou da sua marca, mas também ter a oportunidade de expandir o seu negócio, vender mais, atrair novos públicos, Sim, né? sim. Então você tem que se fazer presente. Ah, mas eu nunca fiz isso, não conheço. Às vezes um pouco de medo, né? De Mas, receio, então, né? medo todo mundo tem, eu Sim. tenho, você tem, todo mundo tem. Se a gente se limita ao medo, a gente não evolui, Não a gente não cresce, a gente perde oportunidade. Total. E oportunidade tem prazo de validade, uma chance não dura para sempre. Ou você vai e arrisca, ou você vai viver na dúvida do e se? E se eu tivesse Sim, feito? sim. E se eu tivesse arriscado? Você só vai saber o resultado se você realmente, de fato, der a cara a tapa. E aquela história de... isso me dói, né? Porque recebo isso constantemente, né? Mas isso não é para minha marca. Você acha que existem nichos que marketing de influência não funcionaria? Ou você acha que é um negócio que, se bem pensado, vai para qualquer tipo de empresa? Eu acho que todas as empresas devem estar colocadas nas redes sociais. Tá. Tem que estar na internet. Aham. Eu acho que quanto mais colocado você tiver, mais exposição você fizer, maior a chance de você expandir, crescer Sim. seu negócio. A não ser que você não queira, não tenha pretensão de crescimento. Quem não tem isso, né? Agora, trabalhar com influenciadores, aí é uma coisa que você precisa entender se realmente, de fato, isso vai de encontro com aquilo que você busca. Tá. Tem empresas que fazem conteúdos entre eles mesmos, os próprios funcionários. Mas aí, de uma certa forma, a própria empresa tá viralizando ou tá se tornando uma influenciadora. Sim. Vamos pegar, por exemplo, a XP fez isso muito bem. A própria Netflix faz isso muito bem. Então, a própria rede social, a Duolingo, né, que viralizou a própria rede social. Hoje, quem tá fazendo isso muito é a CPTM também, a própria rede social tá viralizando, e eles acabaram se tornando influenciadores da própria marca. Então, de qualquer forma, uma estratégia de influência, seja a minha própria marca ou utilizando influenciadores, ela se faz necessária para qualquer marca. O que passa credibilidade é a forma como você leva a informação e como você apresenta isso para quem está do outro lado. Esse é o meu ponto de vista. Seja um influenciador, seja uma pessoa que não é conhecida. O artista, por si só, ele já tem um peso na imagem. Quanto mais você tá viral, por exemplo, se você pega um influenciador de 1 milhão, por exemplo, a imagem dele por si só, o que ele colocar ali viraliza. Qualquer coisinha que ele fizer na internet vira trend. Sim. Se você pega uma pessoa com 1.000 seguidores, ela não é uma influenciadora grande, tá começando, é pequena. Mas a forma como ela pode levar isso pro público é o que vai passar credibilidade. Porque quem tá do outro lado precisa se sentir seguro, precisa ter confiança, porque o pessoal que assiste, eu, por exemplo, quando eu compro alguma coisa de alguém que eu vejo na internet, é porque foi muito bem apresentado e me despertou confiança. Ou às vezes só porque viralizou, porque, por exemplo, aquele Bob Goods lá, é um negócio que você só viralizou e todo mundo começou a comprar. Mas eu não compro nada que é viral só porque é viral. Eu vou atrás pra ver se realmente, de fato, aquilo faz sentido pra mim. Porque se não fizer sentido, eu também não compro. Você comprou o Bob Goods? Não. Você não quis desenhar? Não. Então, assim, voltando lá que você perguntou da questão de chamar, né? Você tem que estar presente, sim. Isso amplia negócios, é visão de mercado. Visibilidade, sim. É visibilidade. Você pode ou não usar a imagem de influenciadores ou famosos. Mas, se você for usar, pesquise. Não contrate uma pessoa só pelo número de seguidores, porque número de seguidor não quer dizer nada. Não contrate só pela imagem, se você tem medo de contratar só pela imagem. Veja se essa pessoa que você está contratando, ela vai de encontro com
o seu produto, contra a sua, de encontro com a sua empresa. Eu acho que quando você conecta a marca, o produto, com quem está levando a informação, e isso é como um casamento, isso se encaixa, isso flui de forma super positiva. Cara, sabe? isso é muito legal, porque foi exatamente como você fez do boy lixo, né? Tipo, pô, a ideia do conteúdo que ele já tem. Já tem. E aí você só trouxe uma marca que faria sentido total tá ali e já colocou, fez todo um conteúdo, um contexto, um storytelling criado em cima desse conteúdo e hoje ele é um influenciador da marca. Esse pensamento é estratégico também, né? Então, na hora que a minha marca ou a empresa que eu trabalho for começar a pensar em trazer em marketing de influência, é pensar estrategicamente como que o conteúdo vai fazer sentido para o público que está consumindo aquilo. Mas nada do que você fizer sem estratégia vai ter sucesso. Sim. Né? Sim. Não adianta. Tudo que você for fazer, você tem que ter muito bem colocado. Você tem que fazer ali o seu. Você tem que colocar no papel a sua ideia, o que você quer atingir com aquilo. Qual que é a estratégia que você vai usar? É a mesma coisa que você pegar e fazer, por exemplo, eu não trabalho com isso, mas vamos colocar um tráfego pago. Sim. Eu vou impulsionar tal coisa na internet. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso Qualquer aqui. Um vai lá turbinar publicação. Você turbina, mas qual que é o intuito de você impulsionar aquilo? Sim. O que você quer atingir com aquilo? Entendeu? Então você precisa de um profissional que entenda. Se você vai criar um conteúdo, o dele foi uma sacada muito bacana, porque surgiu num bate-papo informal, o pessoal da empresa, a gente falando lá, mas a gente pode fazer tal coisa assim, assado, porque encaixa aqui, encaixa ali, o conteúdo faz, ele fala muito sobre a questão a comparação do hétero top, ele tá fazendo comparação, então a gente faz uma conexão entre o conteúdo, o influenciador e a marca. Sim. É o que a gente precisa que quem a gente está apresentando tem essa conexão. Por isso que eu falo, a pessoa que você tá para dar certo mesmo, você tem que pensar que não é só a questão da visibilidade. Se você quer ter a visibilidade, mas você quer que algo seja mais concreto, objetivo e converse mais com o público, você vai fazer um conteúdo com o influenciador, o conteúdo dele conversa com a sua marca, o conteúdo dele conversa com o que você quer divulgar, tem que ter conexão. Quando você conecta conteúdo com o intuito e o produto, o sucesso é garantido, né? Flui. E tem que ser de forma natural. Hoje, na internet, para você ter mais sucesso em parte de publicidade, do meu ponto de vista, porque eu consumo também, é você gerar uma publicidade de forma natural e orgânica. Nada de linguagem muito técnica. Deixa isso para um programa de TV, para a gente que faz podcast. Flui melhor. Agora, se o conteúdo que você for jogar através da divulgação pedir uma linguagem técnica, sim, respeite, porque isso daí foi passado por uma equipe de marketing que direcionou esse conteúdo para que fosse levado dessa forma à comunicação. Tem que se fazer presente, sim. E o mais importante, né? O influenciador divulgou, mas a marca tem que estar ativa. Sim. Não pode ficar off dos stores. A comunicação tem que estar em conjunto. Acho que é o que eu chamo de comunicação integrada de marketing, né? Não adianta eu achar que só o marketing de influência vai resolver, só o tráfego vai resolver, só o site vai resolver. Tem que ser todo um conjunto estratégico aplicado na marca para que isso funcione, tudo funcione de forma junta, harmônica. Um puxa o outro, sim, né? Sim, um puxa o outro. Eu penso o seguinte, tudo que você for fazer, se você não souber, não conhecer, procure informação. Vá atrás de profissionais, pesquise, peça indicação. Hoje você tem rede social para isso, só se atenta para você não cair em golpe, para você, de repente, não cair numa página fake. Faça uma boa pesquisa, dá um Google, Não é sabe? só isso não, né? Mas o que tem de gente na nossa área que o cara era dentista, diz agora cara de marketing, ou que o cara era aquilo, se tornou alguém de marketing, não é uma pessoa que cria conteúdo de forma séria, de forma... O pesquisar é você olhar a referência, pergunta, vê o cliente que ele já atendeu, liga para esse cliente, pergunta o que ele acha dessa pessoa. Então, por exemplo, você falou que você tem a Embalixe, liga lá, qual que é
a referência dela, ela te ajuda mesmo, isso faz sentido pra vocês. Sabe, ter essa preocupação, esse carinho com a tua própria marca é muito importante, né? Tipo, Sim. fazer isso de uma forma que é para os dois lados. Pode dar bom, mas também pode dar muito ruim. Quando você abre um negócio e às vezes você também nunca atuou na área, você não vai fazer uma pesquisa de mercado? Com certeza. Para tudo que você for fazer, você tem que pesquisar. Uhum. Você tem que procurar conhecimento. Se você não tem ele ali de fácil acesso, vá atrás de alguém de confiança. Procure, sabe? Um amigo, se informe. uma outra empresa. Ninguém faz nada sozinho, Com ninguém certeza. cresce sozinho. Com certeza. Hoje, em era digital, principalmente, você precisa ter boas pessoas e bons profissionais aliados. Você pode ter certeza que o empresário que está ativo nas redes sociais está crescendo muito mais do que aquele que está se privando de inserir a imagem dele, a empresa dele numa rede social. Qual é o medo? O que você acha que falta pro cara perder um pouco desse... Porque assim... Pô, a gente vê que tem muita empresa no digital, obviamente. Todo Sim. mundo tá lá, mas muitos usam pouco, só tem, né? E deixa lá, igual você falou, a pessoa faz um influenciador, mas a rede social dele tá morta, parece que esqueceram dela ali. Mas tem muita empresa antiga, de 10, 15, 20 anos aí, que às vezes não tem um Instagram. O que você acha que falta pra ela entender que ela precisa estar lá no digital, pra ela precisa começar a criar conteúdo? Então, geralmente essas empresas são mais tradicionais, Sim, são pessoas sim. mais velhas, Sim. já tem um Um espaço público, consolidado e às vezes não se vê na necessidade de estar na rede social. Isso a gente vê muito em cidade pequena, cidade interior. Mas se você tem alguém ali próximo que consegue mostrar para essa pessoa que inserindo na rede social isso pode ampliar e ela entende que ela consegue atender essa demanda, poxa, legal. Tem gente que às vezes não tem como atender a demanda e o medo tá em será que se eu expor, eu vou conseguir atender? Vai que de repente dá muito certo. Poxa, e aí, será que eu vou conseguir atender uma entrega de uma peça de roupa, por exemplo? Será que eu vou atender, por exemplo, um serviço? Tinha muito tempo atrás também aquele medo de se expor, né? Antigamente o pessoal fechava muito as portas das empresas. Não, você não pode ver o que tá acontecendo, você não pode ver o que tem aqui. Porque senão tu vai fazer igual. Não, mas eu vou contar isso, meu concorrente vai fazer também e tal. Tinha muita essa coisa desse medo de se abrir. A rede social, ela inverteu isso, né? Você tem que abrir, né? Tem, e o que tem de vídeo na internet de gente que ensina trilhões de coisas. Hoje você sabe, você se vira sozinho. Eu tava brincando esses dias até com uma amiga, ela falou assim, nossa, eu nem preciso parar pra ficar estudando, é só abrir o YouTube, tem um monte de vídeo lá que ensina tudo. Segunda maior plataforma de pesquisa hoje no mundo é o YouTube, né? É o YouTube. Se eu não me engano, o TikTok agora tá passando, a juventude usa o TikTok pra pesquisa, mesmo formato do YouTube, né? Tem alguém ensinando a fazer lá. Mas eu acho como é incrível, e até eu brinco, né, dentro da empresa lá, eles têm uma figurinha minha que embaixo tá escrito, já pesquisou no Google? O que eu falo, gente, se vocês, antes de vir me perguntar, dá um Google, pesquisa, tem alguém explicando como que faz, tem alguém mostrando como que faz. É um passo muito simples de qualquer um entender e explicar. E por que não é o teu vídeo explicando como que faz, né? Pois é. Eu já me peguei várias vezes falando, por que eu não crio conteúdo voltado a tal coisa? Sim. Poderia, mas eu não me sinto ainda nessa vontade de me dedicar, até porque eu também não tenho tempo. Mas, por exemplo, a maioria das coisas que eu faço, eu sempre pesquiso no Google, mas eu não pesquiso só em uma fonte. Eu vou em várias. Porque às vezes uma fonte fala de um jeito, uma outra de um outro, e às vezes tem informação aqui, opa, peraí, aqui desencontrou. Alguma coisa está errada, vamos pesquisar mais uma. Se bater 3 para mim, tá. Eu sou sempre assim, bateu 3 tá ótimo. 3 orçamento, não tem que... Não, acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pesquisar. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei com agenciamento artístico, eu aprendi a trabalhar com agenciamento artístico. Acho que aqui em Mogi, acho que eu sou a única que trabalha com isso, não sei se tem outro. Tem uma agência de Suzano, e tem a Ford, tem Ford alguma coisa também, que é uma outra agência que trabalha com influenciadores. Mas daqui de Mogi. De Mogi. Então eu não conheço. Achei que era então já tem mais não, uma. Tem. Eu não vejo concorrência, porque tem espaço para todo mundo. Eu vejo como olha, porque assim, às vezes eu faço trabalho que eu preciso de um influenciador para uma campanha e eu conheço um pessoal de uma agência de São Paulo que às vezes tem, a gente faz um bem bolado. Às vezes a gente troca influenciador, é normal.
Quando você tem boa relação e tá entre amigos, porque senão também não rola, né? Com Então, certeza, assim, eu tenho com bons certeza. amigos que às vezes a gente consegue negociar. Às vezes, até se a gente não gostar muito, mas o dinheiro for bom, a gente faz uma forcinha, Mas já perdi né? campanha, porque, por exemplo, já aconteceu de eu fechar uma campanha para uma empresa grande e o influenciador recebeu uma proposta para entrar numa outra agência, que daí trabalha com exclusividade, eu não trabalho. E aí passa ano, chega a resposta da empresa. Vamos fechar. Eu falei, então, agora eu preciso ver, porque ele não tá mais no meu casting. Só que daí a empresa não vai atrás, eu tenho que fazer esse meio de campo. E aí, na hora de fazer o meio de campo, não tem como tirar nem a minha comissão. Nossa. Então, assim, Mas já só para agradar a empresa, você acaba passando. Aí, na verdade, para que o agenciado que passou por mim não perca o trabalho, tudo bem, não tem problema, vai 1, vem 10. Mas a gente fica numa saia justa, porque a gente também quer a comissão. Foi eu que negociei, tô entregando a campanha de mão dada e não peguei comissão. Então, assim, fiquei muito doida, mas acontece. Não perdi a amizade, fluiu super bem, mas aí em um outro trabalho, rolou um trabalho em conjunto com essa agência que de repente não rolou lá atrás e fluiu super de boa. Mas eu procuro não criar inimizade nesse ponto. Se eu posso somar bem, se tem alguém que pode somar bem, não dá para fazer, tá ótimo também. A boa relação, ela tem que fazer parte de tudo, desde o meu agenciado, com a empresa e até se tiver outra agência no meio. Eu acho que quando você cria essas boas relações, você sai ganhando e os outros ganham com você e você também ganha com os outros. Isso não só no seu mercado como um todo, mas a gente como tem gente que não pensa empreendedor teria que pensar assim, né? A gente tá aqui para criar esse conteúdo, criar essas relações, porque isso vai fazer a gente chegar... Porque, por exemplo, né? Alguns episódios atrás eu trouxe donos de outras agências. Pô, eu poderia não trazer porque é concorrente, ele faz o mesmo que eu... Mas eu tô aqui para trazer um conteúdo de qualidade, para trazer pessoas que falam sobre empreender, que falam sobre negócio. Não tem porquê. É uma relação que ele vai me ajudar em algum momento, eu estou ajudando ele e vice-versa. E a gente criar uma relação de negócio, né? Eu acho que isso deve se trazer para todos os negócios, né? Exatamente. É como eu, por exemplo, posso fechar as campanhas que chegam, posso pegar para mim? Hoje eu poderia divulgar na minha rede social. Tá ótimo, negocie para mim. Vou negociar para quê? Se eu tenho, né, a minha imagem ali para trabalhar. Hoje eu prefiro 1000 vezes, às vezes, fechar a campanha para os meus agenciados, porque eu tô ganhando do mesmo jeito. Sim. A única diferença é que eu tô deixando de lado uma responsabilidade de ficar presa full time num telefone, já que eu tenho uma outra frente de trabalho e destino essa energia aonde realmente, de fato, faz sentido. E deixo para jogar ali apenas... E multiplica o negócio. Exato. Multiplica, legal. Encerramos o nosso tempo, né? Mas passa muito rápido. Não, eu queria primeiro, assim, que você pudesse deixar também o teu podcast aqui para o pessoal poder assistir. Então, qual que é o teu podcast? Interação Podcast, toda quarta-feira, 8 horas da noite. No YouTube? YouTube. E você tem um Instagram também? Tem o Instagram, que eu solto tudo em collab com o meu, porque não dá tempo de ficar alimentando, que eu faço tudo sozinho. Então, assim... Eu sou igualzinho. Tem o meu lá, Tamara Bracho TV. Legal. O Interação Podcast, mas o que cai lá tá no meu, então tudo é collab, é mais fácil, você tá acostumado. É assim também que eu faço. O da agência eu não vou passar, porque como você tava mesmo falando, né, tem gente que deixa amor também, o Instagram da agência tá largado já faz mais de ano. Não, mas eu tenho você tem um casting legal de vários... Tenho ex-BBBs, tenho influenciadores do país todo, isso regional. É legal. Então, se eu tenho uma empresa e preciso, eu entro em contato pelo seu Instagram, Pode entrar em contato comigo no Instagram. Pode passar o que você precisa, a gente vai encontrar alguém que se encaixe no perfil da campanha que você precisa desenvolver. Se não tiver, eu vou atrás de um perfil que se encaixe naquilo. Então você procura também influenciadores fora. Procuro também. Legal. Se precisar, a gente dá um jeito, que a gente não faz é perder negócio. É isso. Eu queria então aproveitar para nesse finalzinho você deixar um recado para tua câmera. Eu não preciso explicar porque você tem o seu podcast, você sabe como fazer, mas aproveitar e falar para o teu público a mensagem que você quer deixar aí, quiser entrar nas suas redes sociais, quiser conversar com você, ou só deixar mensagem para as pessoas sobre marketing, empreendedorismo, sobre signo. Fica à vontade que a câmera é sua.
Eu acho que a única coisa que eu posso falar para você que está do outro lado é sempre levar em consideração que o seu maior inimigo é você mesmo. A partir do momento que você se limita a arriscar qualquer coisa na sua vida, você jamais vai saber o resultado. Então, como a gente só tem uma vida e ela passa assim, ou você aproveita a oportunidade que você tem de arriscar, mesmo sabendo que pode dar errado, do que você morrer na dúvida do que você poderia ter feito e não sabe se daria certo ou não. É fazer valer a pena a cada instante. Cara, que legal. Gente, é isso. Muito, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Acho que a gente ainda teria muitas outras coisas para falar, então deixo o meu convite aberto aqui também para você voltar outras vezes e comentarmos de outros lados que a Tamara tem, que música, entrevistador, enfim, a gente vai contar um pouquinho sobre outras coisas suas aqui também. Então, eu muito que obrigado. Agradeço o espaço. Primeira vez que eu saio da minha zona de conforto de falar de área artística e de não estar desse lado, mas para falar da minha área de atuação, porque é uma coisa que eu até hoje nunca falei. Pô, legal. É a primeira vez. Tirei da zona de conforto. Espero que eu tenha conseguido entregar aí o que você precisava. Muito bom, adorei. Informações mágicas e importantes para quem está do outro lado também poder começar a atuar nessa área também. Obrigado. Obrigada a você. Então é isso, pessoal. Para você que ficou até aí, não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Pessoal, tem muita gente que assiste e não se inscreve no canal. Então, deixa o like, se inscreve no canal aí. Para você que está assistindo pelo Spotify também. Então, se inscrevam aí, assinem aí sigam o nosso perfil aí do Spotify também. Compartilhem o link com o pessoal que está aí. É isso? Muito obrigado, valeu e fui!